algo gostoso neste mundo é um belo pão artesanal. Feito com fermentação natural, que pode durar horas e até dias, essa delícia vem conquistando cada vez mais público e, por sua vez, um espaço maior no setor de panificação. No Negócio dos Sonhos de hoje, você vai conhecer o André. Ele é um dos sócios da Castalha, uma padaria que prima pela qualidade dos produtos a ponto de importar a farinha usada na produção do apetitoso pão artesanal. Meu nome é André Neiva Tavares, eu tenho 39 anos de idade e sou originalmente um economista. A Castalha abriu em 2016, mas a história é um pouco mais antiga. O meu irmão, que é realmente o fundador da empresa, voltou um belo dia do trabalho, um pouco chateado com a sua carreira profissional, um pouco chateado com a vida, com o dia que teve, e decidiu fazer algo completamente novo. Ele decidiu fazer pão. Aí ele juntou o que tinha dentro de casa, pegou água, fermento, farinha e sal, fez algo que foi absolutamente intragável. Foi um desastre, a primeira experiência que ele teve ao fazer pão. Mas ele gostou tanto do que ele fez, gostou tanto dessa possibilidade de poder trabalhar com as mãos, de poder criar algo com suas mãos, que ele optou por realmente entrar cabeça dentro do empreendimento. Então ele começou a estudar muito a respeito de panificação, a ler muito a respeito, ver vídeos na internet, entender como era toda a química e toda a física que acontecia dentro da fermentação, dentro do pão, e a cada mês que passava ele ficou cada vez melhor. E chegou um ponto de maestria que ele tinha duas escolhas. Ou ele fazia pão para amigos e família, ou realmente transformava isso numa carreira profissional. Ele foi para São Francisco estudar no San Francisco Baking Institute, que é considerado uma das melhores escolas de panificação no mundo, com o objetivo de entender como é que se faz pão em escala comercial. Aí trazer todo esse conhecimento para o Brasil. Aí ele voltou de viagem em Brasília, ligou para mim e disse: olha, eu vou fazer algo completamente insano, eu vou abrir minha própria empresa. Aí eu disse: bom, como eu e ele já tínhamos vontade de abrir algo junto, mas nunca realmente surgiu a oportunidade, na hora eu disse: tô dentro. Não sei fazer pão, mas eu consigo cuidar da parte administrativa, que é o que eu faço até hoje. E para ajudar o empreendimento, ele chamou o nosso primo, que aí sim é chefe de cozinha profissional, formado na França e que trouxe toda essa bagagem de cozinheiro para dentro da empresa. Em 2016, juntamos todo o capital que nós tínhamos e começamos a reforma da loja até abrir. No fim de 2016, 2017, a gente estava vendendo pão meio que aos trancos e barrancos, porque nem letreiro tinha quando a gente abriu. E foi uma baita de uma experiência. Conseguir capital no nosso país não é fácil, porque as taxas de juros são muito elevadas e muitas vezes os bancos, os meios tradicionais de capital, eles olham para o seu histórico. Nem eu, nem meu irmão tínhamos um histórico muito sólido de empresários. A gente tinha empresas, mas eram empresas minúsculas, geralmente nós vendíamos nossa própria força de trabalho, então não tinha um histórico sobre o qual a gente poderia usar como base para argumentar que seríamos um bom cliente de obtenção de capital. E isso, obviamente, a gente não consegue dizer, não, eu vou comprar e eu prometo pagar depois, também não vai rolar. Então, você tem essa questão que você realmente precisa juntar dinheiro de amigos, família, e no desespero, como a gente faz, pega um empréstimo emergencial. De uma maneira ou outra, tudo se ajusta no fim. Mas é um processo, a gestão do capital de empréstimo não é algo muito fácil, sobretudo porque as taxas de juros historicamente no nosso país são muito elevadas. Então você conseguir pegar um empréstimo, você sabe que você vai pagar muito para esse empréstimo e, bom, tem todo o desafio de você conseguir gerar mais receitas para conseguir pagar o empréstimo, pagar os juros desse empréstimo, até passar para a próxima etapa, que é pegar um empréstimo maior, conseguir crescer e por aí vai. Mas eu acho que conseguimos até agora
E também aproveitamos algumas oportunidades que surgiram ao longo de nossa história. O governo abriu algumas linhas de crédito especiais para empreendedores de menor porte, como é o nosso caso, e conseguimos aproveitar isso graças a um bom relacionamento que sempre tivemos com o nosso gerente de banco. A administração é toda realizada pela diretoria. A gente tem um processo que a gente toma, as principais decisões da nossa empresa são feitas em colegiado. Nós somos atualmente 3 sócios, eu, meu primo e o Sérgio, que foi uma pessoa que trouxemos para dentro do empreendimento, já tem um grande histórico de gestão de cozinha, ele já teve seu próprio restaurante. E agora estamos no processo de trazer pessoas de dentro da estrutura da empresa, que eram funcionários nossos, para também se tornarem sócios e poderem contribuir para o crescimento da empresa. Então, tudo que é decisão estratégica é tomada ao nível da diretoria. Então, tudo que envolve quais são alterações de cardápio, para onde a gente quer ir, atualizações de preço, problemas, oportunidades que possamos vir a ter com fornecedores novos e antigos, público-alvo, todas essas decisões mais estratégicas tomamos a esse nível. E cada um é responsável por uma ou outra parte do negócio, de tal maneira que decisões mais corriqueiras não precisam passar para um voto em comum, cada um cuida do seu. Então, no meu caso, eu cuido de questões ligadas a finanças, por exemplo, então eu tomo todas as decisões referentes a quando é que nós vamos pagar determinados fornecedores, qual vai ser nossa política de pagamento, qual vai ser nossa política de recebimento de cartões de débito, crédito, Pix e por aí vai. E são decisões menores, então sou eu que tomo. Mesma questão, por exemplo, ligado ao meu primo, que toma as decisões referentes a pequenos ajustes em receitas, pequenos ajustes em procedimentos para conseguir deixar tudo mais redondo. É muito difícil você descasar a gestão com o local e o ambiente em que nós estamos inseridos. É uma realidade, eu acho que para todo empreendedor brasileiro, que você tem uma série de desafios nacionais que não são fáceis de superar. O maior, provavelmente mais difícil desafio é a carga tributária razoavelmente elevada do nosso país. E isso em si, para o negócio do dia a dia, é tranquilo no sentido de você conseguir repassar essa carga tributária para o preço dos seus produtos. Só que, como você está aumentando esse preço, a demanda necessariamente vai reduzir. E é muito difícil você conseguir casar isso daí. E mais, se você considera num processo de gestão mais amplo, o governo meio que te pune se você cresce. Essa é uma realidade que nós temos experimentado, é que quando nós éramos bem pequenininho, a taxa o quanto nós devíamos ao governo proporcionalmente ao nosso faturamento, era um valor que hoje é maior. Então nós crescemos e, entre aspas, nós somos punidos pelo governo por querer crescer, por querer trazer mais gente para dentro do negócio, para querer faturar mais. Eu entendo que parte dessa lógica vem do fato que o governo pressupõe que conforme você cresça, você tenha ganhos de escala, mas a nossa experiência é que os ganhos de escala são muito pequenos em relação às complexidades que começam a gerar. Antes tínhamos apenas uma loja, agora nós temos 3, então é a necessidade de comunicação entre as 3 lojas, a necessidade de logística entre as 3 lojas, e isso acaba tendo muitas perdas que não são recuperadas pelo ganho de escala. Então, em certo sentido, o governo nos pune por nós queremos ser maior. O segundo grande desafio é a questão ligada a recurso humano. É complicado, não é impossível, mas é muito difícil você conseguir recursos humanos que são bem treinados. Embora você tenha várias iniciativas do governo, isso embora históricas, para conseguir elevar o nível de educação no nosso país, tanto de educação básica como também de educação profissional, ainda é muito carente a mão de obra que nós recebemos. Muitas vezes nós precisamos treinar por muito tempo antes de conseguirmos dizer, não, ótimo, você já fez o seu curso, agora você passou para o seu segundo curso, que é passar pela empresa por 1 ano, 2 anos, e agora a gente pode considerar você como um verdadeiro padeiro. Então esse processo é mais desafiador, porque você não é simplesmente trazer uma pessoa nova e integrá-la à equipe. Você precisa trazer essa pessoa nova, preparar todo um processo de treinamento que pode ser bastante demorado, e esperar que ele não saia da empresa antes de você conseguir realmente colher os frutos do treinamento que você fez. Eu acho que conseguimos atrair um público maior pela empresa
em grande parte pela nossa história, que a gente gostava de divulgar de onde veio a ideia. A ideia de que você teve um padeiro que começou em casa fazendo pão e que diz, não, eu vou abrir uma padaria, trazer família. O fato de muito do nosso capital, do nosso apoio, os nossos primeiros clientes eram família, vieram, faziam estaladíaços, chamavam amigo, postavam nas redes sociais, nós incentivavam a fazer cada vez melhor, nós ajudou bastante. E a própria origem da palavra, ela tem uma origem que pra gente é muito próximo, porque é o nome que o nosso avô deu à casa dele quando ele se mudou para Brasília. Ele mudou para Brasília, ele disse, não, eu vou dar um nome à minha casa. E ele deu o nome da casa Castalli. Então, em homenagem aos nossos avós, não tínhamos como não chamar a nossa empresa de Castalli. E só para dar uma pequena informação, Castalha vem de uma lenda grega, que ela é uma ninfa aquática que foi transformada em fonte de água doce pelo deus Apolo. E como ela era uma artista, diz a lenda que quem se banhasse das águas delas, ou quem bebesse das suas águas, mesmo as contemplasse, receberia uma inspiração divina, que era muito prático para quem fosse escritor, orador, poeta. E meu avô sempre gostou muito de escrever, e ele queria que a casa dele servisse de inspiração para os livros dele. E deu muito certo, porque ele escreveu vários livros ao longo da vida dele, então a Castalha realmente serviu de inspiração e pra gente serviu de inspiração. Aí você coloca o bem-te-vi, que é um pássaro típico do Cerrado e é algo muito emblemático da cidade, aí eu acho que conseguimos captar bastante cliente via essa nossa história. E eu acho que a maior conquista profissional realmente foi trabalhar com minha família. Que a possibilidade, quem tem família sabe que você sempre vai brigar entre família, é uma característica que vai junto, mas a possibilidade de criar algo e dizer, eu consegui, eu ajudei a criar algo junto com meu irmão, junto com meu primo, essa é a grande graça, esse é o grande sucesso do que a gente conseguiu fazer, e a gente conseguiu fazer sem colocar em risco o nosso relacionamento, muito pelo contrário, o nosso relacionamento se fortaleceu, a gente se transformou em pessoas muito mais unidas graças à empresa. Então eu acho que o grande sucesso realmente é ter criado algo junto com a família. Empreender é algo que depende, eu acredito, muito de paixão. É algo que você empreender, você precisa entender que você só vai trabalhar. Essa é a realidade de empreendedor, não importa qual país do mundo, você vai realmente dar sangue e suor para a sua empresa. Então, o empreender é algo que demanda muito de você. E se você tem uma paixão por algo, é basicamente tudo que você precisa, porque o resto você vai aprender, seja no tapa, seja no curso, seja com colegas de setor, seja com ajudas de amigos, o resto você aprende. Mas se você tem a paixão pelo que você faz, você está disposto realmente a trabalhar longas horas pelos seus sonhos, você está disposto realmente a se esforçar bastante, aí o resto meio que segue. E precisa entender também uma triste realidade do empreendedorismo, é que muito provavelmente você vai falir. A gente não teve esse infortúnio, mas chegamos muito perto várias vezes. Então é algo que realmente demanda muito sangue frio, porque se não deu certo, você vai ter que corrigir o rumo para tentar outra coisa. Então é algo muito complicado, mas assim, como a gente consegue ver, não é impossível. Então, começa tudo com paixão, mas o resto você aprende, como realmente aprendemos. As redes sociais são fundamentais e foram fundamentais para o nosso sucesso. Quando abrimos, a namorada do meu primo, que tinha um olhar, chamado Carol, que tinha um olhar artístico extremamente profundo, começou a tirar foto dos produtos. E as fotos dela eram artísticas, eram absolutamente sensacionais.
e ela deu uma beleza às nossas redes sociais que eu não vi em nenhum outro lugar. Isso realmente chama a atenção das pessoas. Você tem um produto que é bem fotografado, que realmente parece apetitoso e é algo muito difícil você fazer, tirar foto de comida, então isso realmente chamou a atenção das pessoas. Aí conseguimos crescer aos poucos. Aí a Carol seguiu carreira própria, agora nós temos uma pessoa que cuida das nossas redes sociais e segue o mesmo padrão que criamos logo no início. Então, as redes sociais para a gente realmente foram fundamentais para o nosso crescimento, porque trouxe uma visibilidade que nós não conseguiríamos obter simplesmente por estar nesse local. Então foi de fato o boca a boca que nos ajudou bastante, mas também as redes nós trouxeram muita visibilidade. E até hoje nós trazem, então temos um carinho especial com as fotos, as histórias que postamos. Eu acho que a virada de chave da empresa se deu após 6 meses. Os primeiros meses de qualquer empreendimento são extremamente cansativos, porque você está construindo algo, então é normal que você está dando todo o seu tempo, o tempo que você tem e que você não tem para o seu negócio. Mas depois de 6 meses é que você começa realmente a ter uma noção do potencial do negócio. E foi quando realmente eu acho que nós tivemos essa primeira noção de que o empreendimento estava dando certo. Porque nós tínhamos uma quantidade de clientes regulares, um fluxo de caixa que já estava todo acertado e depois de 6 meses tivemos a oportunidade de conseguir pegar uma loja adjacente à nossa para aumentar a área de produção, então conseguir facilitar os processos, produzir um pouquinho mais. Então foi naquele momento que a gente percebeu, nossa, deu certo, conseguimos todos os nossos objetivos de clientes, de fluxo de caixa, de métodos operacionais, de insumos, estava tudo dando certo. Aí foi esse o grande momento de, conseguimos, agora vamos para o próximo desafio. Nós possuímos uma boa variedade de fornecedores. A gente tem fornecedores que são super importantes para nós, como por exemplo fornecedor de farinha. Obviamente, por tratarmos de pão, não tem como você não ter um bom fornecedor de farinha. Mas também temos bons fornecedores de manteiga, de leite. O relacionamento que temos com eles sempre foi muito bom. Eu acho que a gente ainda tem algumas dificuldades a superar, porque existem certas características dos produtos que nós são entregues que, seja por vontade nossa, seja por lei, precisam ser obedecidas. E algumas vezes essas características de produtos, seja temperatura, seja gosto, seja aparência, seja embalagem, não seguem perfeitamente o que é exigido no nosso segmento. Então, de vez em quando temos problemas, aí os fornecedores mais difíceis a gente troca por outro, mas os fornecedores principais são realmente manteiga, farinha. São fornecedores que nós temos muita facilidade de lidar e são realmente parceiros nossos. Inclusive, durante a pandemia, nosso projeto social doaram farinha de graça para a gente. Quando a gente precisa de ajuda, sempre estão dispostos a nos ajudar. Mandam pessoas para treinar a nossa equipe, para treinar nós mesmos. Então, temos relações muito boas com nossos fornecedores principais. Eu acho que a maior conquista profissional realmente foi trabalhar com minha família. Que a possibilidade, quem tem família sabe que você sempre vai brigar entre família, é uma característica que vai junto, mas a possibilidade de criar algo e dizer, eu consegui, eu ajudei a criar algo junto com meu irmão, junto com meu primo, essa é a grande graça, esse é o grande sucesso do que a gente conseguiu fazer, e a gente conseguiu fazer sem colocar em risco o nosso relacionamento, muito pelo contrário, o nosso relacionamento se fortaleceu, a gente se transformou em pessoas muito mais unidas graças à empresa. Então eu acho que o grande sucesso realmente é ter criado algo junto com a família. Eu acho que a gente que decidiu expandir simplesmente pelo desafio de dizer, vamos tentar algo novo. O café foi um pouco isso. A gente queria criar coisas novas e o nosso ambiente de produção simplesmente não confortava porque não tinha espaço. A gente não conseguiria criar uma cozinha no espaço que nós tínhamos. Aí o nosso vizinho da esquerda não iria sair, nosso vizinho da direita não iria sair, nosso vizinho de trás também não iria sair. Então, como ninguém vai sair lá agora, vamos tentar encontrar um outro lugar para fazer o que a gente quer criar de novo. Encontramos uma loja muito bacana na Asa Sul,
E aí trouxemos aí começamos a reforma, equipamento, treinamos a equipe e abrimos algo mais um café. A pizzaria, ela data da pandemia, porque durante os nossos domingos, que depois de fazer sanduíche, você tinha um grupo de uma dezena de pessoas com fome, e eles, bom, ao invés de todo mundo ficar comendo sanduíche todo domingo, vamos fazer algo diferente, vamos criar pizza. Aí depois de algumas semanas, notamos, por que a gente já está fazendo? Porque a gente não tenta fazer realmente uma pizza de verdade. E dito e feito, começamos a testar diferentes massas, começar a ranquear elas de acordo com as características que a gente quis. Aí no fim do processo, a pandemia estava no seu fim, decidimos, não, está na hora, vamos abrir uma pizzaria, porque descobrimos como fazer pizza. Nós temos a receita, nós sabemos o que nós queremos fazer e temos agora a oportunidade de lançar algo novo, então vamos fazer. Então, realmente, o que nos leva muitas vezes a fazer algo novo é só o desafio de poder criar algo diferente, dizer, olha, tem uma ideia interessante que eu quero testar, vamos testar e vamos abrir um negócio novo e ver o que acontece. No início, não tínhamos nenhuma ideia, a gente não imaginava que a gente iria crescer a esse ponto. Tanto é que o desenho dessa loja, ela é montada para uma demanda muito mais enxuta, porque não imaginávamos que iriam crescer muito mais, além de ser uma pequena padaria local, queria atender as quadras ao redor, talvez uma ou outra pessoa que trabalhasse nos ministérios. Mas não, a gente ficou surpreso com a quantidade de pessoas que vieram nós visitar. Então a gente tem uma demanda muito maior do que era previsto originalmente, tanto é que tivemos que correr atrás de certas coisas, porque à medida que começávamos a produzir, a gente não tinha os procedimentos adequados para uma escala tão grande de produção, que nós deixou mais de uma vez com dor de cabeça por conta da Anvisa, que dizia, você não pode fazer isso, mas não tem como resolver esse problema, porque não tem espaço. Mas aí a gente foi resolvendo e tudo mais, começamos a crescer. Então, para a gente foi uma grande surpresa chegarmos onde nós chegamos. A gente não imaginava que a demanda seria tão grande, que haveria uma demanda tão grande. A gente sabia que, teoricamente, o pessoal iria gostar de consumir produto diferente, um produto que lembra um pouco produtos que vêm de fora, mas não imaginávamos que teria esse sucesso, digamos. Eu diria que nosso principal diferencial é realmente o produto. Por mais que muitas panificadoras artesanais tenham produtos muito semelhantes, a gente tem algumas coisas que nos diferencia. A nossa baguete, modéstia à parte, é claro, é muito mais gostosa do que a dos nossos concorrentes. A criação do meu irmão, o pão da casa, é muito mais interessante, tem uma complexidade, uma acidez muito pronunciada. A gente está disposto a arriscar com coisas totalmente inusitadas que as pessoas, na nossa experiência, não têm testado tanto, ou quando testam, fazem de maneira um pouco mais conservadora. A gente coloca o pé na porta e diz, não, prova aí o que a gente montou, vê o que você acha. É um pouco estranho, mas a gente acha que você vai gostar. Meu irmão, infelizmente, nos deixou no fim do ano passado. Ele faleceu de maneira trágica e nos deixou com um legado que temos que cuidar. O meu irmão sempre teve um coração que não cabia no corpo dele. Ele influenciou o impacto que ele teve nas pessoas ao seu redor, nos funcionários nossos, nas pessoas inclusive que nós deixaram. É motivo meu de muito orgulho saber que meu irmão conseguiu treinar pessoas que eu passo em frente à loja deles e diz, meu irmão treinou essa pessoa que era nosso funcionário e agora é empreendedor. Ou eu posso passar em outra loja e dizer, esse produto foi criado por um funcionário antigo nosso que foi treinado pelo meu irmão e agora abriu empresa própria, faz em casa, vende para outros. Então tem essa questão, o legado que meu irmão deixou é gigantesco e ele deixou esse legado e a falta que ele nos faz, o legado que ele nos deixou, e ele traduz fisicamente, né? Ele deixou um legado de 3 lojas e um legado que nós vamos cuidar até onde for possível, porque ele criou essa empresa, a paixão dele, a vontade, a força que ele sempre demonstrou, criou isso, ele construiu tudo isso, construiu a coesão da equipe, construiu tudo que realmente liga à empresa. E vê-lo partir foi um dos momentos mais tristes, mais devastadores para a gente, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Mas, sim, que ele nos ouça, vamos guardar o bebezinho dele em um pedaço e vamos ter certeza que esse bebezinho cresça, vira um adolescente, vira um adulto e seja passado para as próximas gerações.